Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da carta de Coríntios, de 2 Coríntios. Nosso texto base se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14 a 17 e todo o capítulo 3. Não poderei ler todos os versículos, mas espero que você leia. Ou melhor, você pode dar uma parada agora, dar uma pausa no vídeo? Pega a sua Bíblia, leia todos esses versículos que iremos estudar hoje e depois volta, tá bom? Depois de lido, né? Então vamos continuar. Mas de qualquer forma, mantenha a sua Bíblia perto de você. E no caso de você não ter uma Bíblia, no momento oportuno, não agora que nós estamos em pandemia, mas no momento oportuno, faça uma visita em nossa igreja, assista um culto e solicite uma Bíblia, que nós teremos o imenso prazer de compartilhar a palavra de Deus com você, tá bom? E sempre que estudamos a palavra de Deus, a gente pede que o Espírito Santo nos conduza. Então, a gente sempre faz uma oração antes. E nesse momento eu vou estar fazendo essa oração agora, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu que és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Pai querido, Pai de amor, nos conduza, Senhor, nesse estudo da Tua palavra, Senhor. Tanto a mim como cada um que estiver vendo e acompanhando o estudo desta Tua palavra, Senhor. Cuida de cada coração, Senhor. Abençoa cada família. Nós oramos e já te agradecemos no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. E nesses versículos, que a gente começa no capítulo 2, Paulo nos exorta das circunstâncias, que independente das circunstâncias, servir a Cristo é maravilhoso. Pois como servos fazemos parte do exército de Cristo, de forma triunfante, de forma vitoriosa. E fazendo parte desse seu exército, somos instrumentos dele para exalar, como é dito no versículo 14, em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. E eu li que na época de Paulo, o triunfo romano era uma ostentação de vitória do exército conquistador e seu líder. Então, tantos que tinham vencido a batalha, como os cativos faziam parte de um grande cortejo pela cidade. E nesse cortejo, eles iam exalando, queimavam especiarias, né? E é lógico, para cada um naquele momento, o cheiro do que era queimado era diferente. Para quem ganhava era um cheiro maravilhoso, mas quem estava cativo ali era complicado. Isso acontece também conosco. Nós somos o bom perfume de Cristo. E aí eu me lembro, né, daquelas pessoas que têm um perfume próprio, que quando chega no ambiente, aquele perfume exala e você pode nem estar olhando para a pessoa, mas você fala, fulano de tal chegou. Olha o perfume dele no ar. E é isso que Deus espera de nós, que aonde nós estivermos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E da mesma forma que acontecia na época de Paulo, esse aroma de Cristo será para os salvos um perfume da vida e mais para os perdidos o cheiro da morte. Mas Paulo termina o versículo 16 com uma pergunta. Eu vou ler os versículos 15 e 16. Porque para Deus são os aromas de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes são os cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Em algumas versões aparece quem é idôneo, quem é qualificado, quem é digno para essa tarefa. E eu li no comentário da Bíblia de Estudos de Genebra o seguinte texto, né? Ser um mensageiro de vida ou de morte é um privilégio extraordinário. Ninguém é digno dessa tarefa eternamente importante, mas Deus qualifica os crentes para isso, apesar de tudo. É Deus que nos qualifica. E eu vou ler 2 versículos de Romanos 8, versículo 8 e 9. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, pode abrir. Romanos 8, versículos 8 e 9. E esses 2 versículos, eles para mim dão embasamento para essa resposta e que eu achei tão forte.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, em nós, né? Em mim, em você, não teremos receio de dizer que somos capacitados por Deus. Porque a nossa capacidade, força, dons, talento, tudo é Deus que nos dá. Então, se Cristo habita em nós, isto é, se você entregou sua vida a Cristo, se Ele é o seu suficiente Salvador, então você também vai exalar, como eu, que já entreguei minha vida a Cristo, o bom perfume de Cristo. E vamos pregar o Evangelho não para ganharmos alguma coisa, sem ter realmente a compreensão de quão sério quão sério é propagar o Evangelho. Mas exalamos por sermos servos de Deus e obedientes. E fazemos isso com singeleza de coração. Então, que possamos fazer como Paulo, que possamos falar em nome de Deus com toda a autoridade de Cristo e como porta-vozes dele. Que possamos servir na presença de Deus, conscientes de que Deus está sempre nos observando e que devemos prestar conta a Ele. Que possamos agir com sinceridade, de forma honesta e transparente. Que possamos ter consciência que Deus nos inspira para falar dele mesmo, pois Ele é a fonte das mensagens que vamos transmitir. E também é o próprio Deus que nos dá força para seguir. Sem Ele não somos nada, nada. Mas nós precisamos ter a consciência disso, que a razão de exalarmos o bom perfume de Cristo em nossas vidas é que Cristo faz parte de nossas vidas, que Cristo habita em nossos corações, pois foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos comprou a preço de sangue. Então, grave isso no seu coração. Nós somos capacitados por Deus e somente por Deus. Assim, nossa vida é um testemunho do Evangelho e nos tornamos cartas vivas, pois é o Espírito de Deus que escreve em nossos corações a palavra de Deus. E o que Paulo escreve nos versículos 4 e 5 do capítulo 3 de 2 Coríntios fecha o que estou falando nesse momento, de sermos o bom perfume de Cristo, de sermos cartas vivas. Me acompanha, por favor. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O poder não é nosso, irmãos, mas a nossa confiança, a nossa suficiência, a nossa capacitação, como falei anteriormente, os nossos dons, talentos, tudo vem de Deus e não de nós mesmos. E tendo consciência disso, vou ler o versículo 6, pois diante de toda essa capacitação de Deus em nossas vidas, Ele nos chama para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos chama para sermos ministros, e já sabemos que é Ele que nos capacita. É Deus que habilita o pregador a entregar a mensagem. A obra espiritual do homem só pode ser realizada pelo poder de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Então vamos lá. Entendidos que somos capacitados para sermos ministros de Deus, mas o que é então essa nova aliança? A nova aliança é estabelecida por Deus com os homens mediante o sangue de Cristo. E vamos conhecer um pouquinho mais, algumas diferenças entre o ministério da nova aliança e o da antiga aliança. E para isso vamos ler juntos alguns versículos do capítulo 3 de 2 Coríntios, e os versículos são de 6 a 18. Os versículos de 6 a 8 para identificar a primeira diferença que tem. E que agora o ministério
é do Espírito. Né? Vamos ler os versículos de 6 a 8 do capítulo 3. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O ministério da nova aliança é da letra, não é da letra, mas do Espírito. Ele termina o versículo falando, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se lembrarmos de Moisés, Deus nos deu os 10 mandamentos, que foi registrado em pedra. E que foi de forma gloriosa, pois Deus escreveu com o próprio dedo dele. Né? Então a lei foi instituída para trazer a convicção do pecado e revelar a inabilidade dos homens para viver de acordo com os padrões divinos. E naquela época muitos morreram por não cumprir a lei. Mas, mediante a nova aliança, os pecados são perdoados, sem jamais serem lembrados. E as pessoas são capacitadas pelo mesmo Espírito e realizar aquilo que a aplicação imprópria da lei jamais poderia conseguir. Então, na nova aliança, o ministério é do Espírito. A segunda diferença a gente vai encontrar no versículo 9, porque agora o ministério é da justiça. Então vamos ler o versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Como é dito lá em Romanos 3, de 21 a 24, todos os pecados destituídos estão da glória, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Jesus Cristo. Na nova aliança, a justiça de Cristo é imputada aos crentes, para que nele todos fossem feitos justiça de Deus. Então, irmãos, a terceira diferença está que agora o ministério é permanente. Encontramos nos versículos 10 e 11, na palavra de Deus, que diz assim: pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. A lei foi gloriosa na sua época e no seu tempo, mas tanto o caráter transitório como o seu propósito foi limitado à época. E isso fez com que a glória desvanecesse diante do resplendor de Cristo. Quando Cristo veio, a glória foi toda para ele. E a glória do Evangelho tem valor permanente, enquanto a lei teve valor efêmero. E aí nós vamos para a quarta diferença, que esta agora é o quê? O véu foi removido. Né? Isso a gente encontra nos versículos 12 a 16, que diz assim: portanto, vimos que temos tal esperança, mostrando muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A glória do Evangelho não se desvanecerá. Ao lembrarmos de Moisés, sabemos que quando ele tinha um encontro com Deus, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. E agora, quando abrimos nosso coração para Cristo, resplandecemos a Cristo. E isso nos desvanece, como acontecia com Moisés, porque o Espírito habita em nós. Na época, o apóstolo Paulo escreveu isso porque os judeus liam a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, mas não conseguiam perceber que a glória da lei era passageira e que Jesus Cristo
era o cumprimento da lei, porque a mente estava endurecida. Ao se converter ao Senhor, reconhecemos Cristo como nosso Salvador e o véu é retirado. E aí chegamos à quinta diferença, que diz que agora o ministério é dinamizado pelo Espírito. E isso encontramos nos versículos 17 e 18, que eu vou ler agora. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é Espírito. Isso faz tudo o que a gente vem falando. Quando nos convertemos, passamos a ser guiados pelo Espírito e somos livres da escravidão do pecado. E ao contemplarmos a glória do Senhor, é esse o caminho que vai nos levar para a semelhança de Cristo. Precisamos refletir a glória de Cristo em nosso viver. E isso é possível com a santificação. E em João 17:17 está escrito: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Em busca pelo conhecimento do Senhor, precisa ser a cada dia. E conseguimos isso, né, com a leitura da sua palavra. Irmãos, nós estamos chegando ao final desse estudo, né? E eu vou ler a frase que termina realmente esse estudo na revista, que eu achei muito interessante. Enquanto na antiga aliança apenas um homem refletiu a glória de Deus no rosto, hoje todos os filhos de Deus têm esse privilégio adquirido pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, procure a Deus enquanto se pode achar. Leia a Bíblia, ore, se santifique. E que a cada dia você possa refletir: o que está me impedindo de refletir a glória de Deus? Essa deve ser uma pergunta que devemos fazer todos os dias. Eu vou ler uma frase do Ademar Campos para encerrar esse nosso estudo aqui. Refletir a glória do Senhor é sinal da presença do avivamento de Deus. É o coração ligado à palavra de Deus, recebendo o impacto dessa palavra e por ela sendo transformado, santificado e aperfeiçoado. Um coração sedento de Deus busca viver a sua vontade e assim irradia essa glória ao seu redor. Que possamos, irmãos, a cada dia irradiar a glória do Senhor ao nosso redor, para que as pessoas possam ver em nós o próprio Evangelho. E que Deus, com a sua imensa misericórdia, possa completar, melhor dizendo, em vossos corações o estudo da sua palavra. Agradeço, irmãos, por estarem comigo nesse estudo e que vocês tenham o desejo de todo dia ler a Bíblia e orar. Muito obrigada, irmão.